Olá, mundo! Me chamo Wilson Mendes e é com imenso prazer que irei moderar esse painel. Primeiramente, gostaria de agradecer a organização da Conecta Latam, a CONIP, e a toda a equipe pelo convite para moderar esse painel. Gostaria também de agradecer aos painelistas, as senhoras Cristiana Sanches Abrinte, Luz Marina Rosseski, TJ de Santa Catarina, os senhores Carlos Eguieto, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e ao Marcelo Lima, do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Sejam muito bem-vindos e, por gentileza, se apresentem fazendo um breve resumo dos seus ofícios para darmos início ao painel Boas Práticas na Segurança da Informação. Cavalheiros, com a licença de vocês, primeiro as damas, por ordem alfabética, por gentileza. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer toda a equipe do CONIP, todos os painelistas. Eu tenho certeza que esse painel vai ser muito útil no sentido de adequar as empresas e adequar as entidades que mexem com dados e com segurança de redes para o que vai vir ainda de futuro pela frente. Meu nome é Cristiane Sanches, eu sou diretora jurídica da NetServe, que é um provedor de acesso à internet. Eu também sou membro do Conselho de Administração da Abrinte, que é a Associação Brasileira de Provedores de Empresas de Telecomunicações, e membro do Conselho de Administração da EB Capital, que hoje concentra alguns dos principais provedores do país. A nossa ideia aqui, a nossa contribuição, é passar um pouquinho da perspectiva de como se dá a segurança de redes, de uma forma mais ampla, como um framework brasileiro, e as melhores práticas que vêm sendo aí pleiteado por outros países, no âmbito da Convenção de Budapeste e outros grupos de trabalho. É um prazer. Obrigada, Wilson. Olá a todos, quero agradecer o convite para estar aqui nesse painel. Assim como todos, a gente tem algumas expectativas quanto ao aprimoramento e as boas práticas de segurança da informação. Eu sou secretária de Segurança da Informação e Gestão de Riscos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Espero poder apresentar um pouco do nosso projeto de implantação do Sistema de Gestão de Segurança da Informação. Então, espero que vocês aproveitem esse momento para a gente discutir a questão da segurança também nos órgãos do Poder Judiciário. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Eu sou o Carlos Eguieto, eu sou assessor técnico da Diretoria de Tecnologia da Informação aqui no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Como assessor técnico, esses últimos 12 meses a 18 meses, a gente tem focado como uma das atribuições o apoio, a coordenação da secretaria, a qual a minha colega Luz Marina faz parte, focada especificamente em segurança da informação, tentando aí a gente alavancar melhores práticas, né, emplacar algumas ações, considerando o cenário hoje cada vez mais complicado, mais caótico, digamos assim, mais arriscado de se estar na internet e um órgão como o Poder Judiciário, e a gente vai seguir nessa busca aí de melhoria contínua nesse tema. Obrigado. Bom dia a todos, meu nome é Marcelo Lima, hoje, né, estou como representante aqui do Tribunal de Justiça de Pernambuco, atuo no tribunal como gestor de segurança da informação e também tenho assento no Comitê Gestor de Segurança Cibernética do CNJ, né, que recentemente veio a publicar a mais nova normativa para tentar traçar uma estratégia de segurança para o Poder Judiciário como um todo. A minha expectativa é que a gente toque em pontos, tá, que essa estratégia traz para melhorar, né, a prestação dos serviços jurisdicionais, tendo como segurança como habilitadora dos serviços. E aí, para isso, a gente precisa profissionalizar a gestão, a gente precisa aperfeiçoar a camada técnica, a camada operacional, bem como, né, falou a Cristiane, a questão das redes de comunicação. Então, a gente tem que elevar o judiciário a um patamar mais alto, tá? A gente precisa dar maturidade, né, necessária para que a gente atue no contexto atual do ponto de vista de segurança da informação, prestando o melhor serviço,
de maneira segura para os cidadãos, né, que acessam a justiça. Bom, os ataques às instituições públicas funcionam, soam, uma questão de cultura, como troféus, prêmios, grandes prêmios, no universo hacker. Invasão ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral, invasão ao Superior Tribunal de Justiça, invasão ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, invasão no sistema nacional, e Ministério da Saúde, entre tantos. Nós sabemos que o setor público ele carece muito da questão da mão de obra, né? Ainda mais nesse período onde a iniciativa privada está à borda, oferecendo muito mais recursos. Então, em cima dessa colocação, o que os senhores, né, plural, senhoras, têm feito projetos, solução para mitigar esse cenário cada vez mais comum nas instituições públicas? Podemos manter a ordem, viu? Se vocês quiserem. Marcelo, por favor. Esse é um tema que ele é discutido em boa parte das instâncias do judiciário, tá? Já existe essa percepção internamente no judiciário, em que os servidores que trabalham principalmente na área de tecnologia e mais especificamente aqueles que trabalham na área de segurança da informação, tá? Eles vêm sendo levados, né, pela iniciativa privada até em razão de ofertas melhores, né, de emprego e tudo mais, tá? Existem iniciativas e discussões, tá? Existem proposições também para a melhoria das condições do pessoal de TI no judiciário, mas, de fato, isso não se tornou concreto ainda. A gente continua no âmbito das discussões. Eu espero que evolua, porque isso é uma necessidade, principalmente no Tribunal de Justiça de Pernambuco especificamente, é uma necessidade que a gente vem sentindo na pele, tá? Nós perdemos pessoas para o mercado privado, e isso, de fato, compromete a prestação do serviço, em especial na área de segurança da informação, que é a área que eu atuo, que já não é uma área fácil de formar profissionais. É muito difícil você pegar um profissional já formado, tá, em segurança da informação, até devido às competências multidisciplinares que você precisa desse profissional. E aí, quando você muitas vezes forma, o mercado leva o profissional, tá? E aí a gente vai ter dificuldade em formar novamente e até, muitas vezes, encontrar pessoas interessadas, né? Porque, como eu disse, não é uma área tão simples de se atuar. E aí eu acho que o judiciário como um todo, ele precisa tomar alguma medida mais enfática nesse sentido, sim. Toda vez que eu penso em uma resposta à sua pergunta, Wilson, eu acho que sempre é importante colocar que segurança da informação e segurança cibernética tem que ser visto como um conjunto de medidas possíveis, né? Um conjunto de iniciativas. Nada que for isolado vai resolver qualquer um dos problemas. Então, quando se pensa em serviços públicos, então todos os GovBR, todos os JusBR, todos esses serviços, a gente está pensando tanto no vazamento de dados pessoais, quanto nos incidentes de segurança que deixam aquele serviço indisponível. Então, hoje, no país, como é que se dá esse grande framework aí? Nós temos a divisão entre as ações concretas, que podem ser tomadas, por exemplo, por uma agência, como a Anatel, e as ações institucionais, que hoje estão capitaneadas pela GSI. Então, é um conjunto de interlocução entre os agentes do próprio poder público, e cada um fica com uma perna desse tratamento. O GSI concentra também toda a questão da estratégia da segurança nacional, e hoje a Anatel se concentra em adoção de medidas específicas de segurança para as prestadoras de serviços de telecomunicações. Então, esse desenvolvimento, ele é gradual, né? Então, o grande problema da história é isso chegar na ponta, que é no serviço de segurança da informação daquele serviço GovBR ou JusBR, e aquilo se tornar prática, né, no sentido de se coibir incidentes e de se mitigar, né, essas invasões de rede. O Brasil, ele é
concentrado, digamos, em rankings mundiais, tanto com relação a problemas específicos de segurança, um spam da vida, como também a vulnerabilidades específicas de alguns tipos de aplicações. Então, hoje, se a gente olha o Brasil nesse contexto internacional, ele é considerado o 6º país mais suscetível a invasões e vazamentos de dados, a problemas relacionados à segurança cibernética, por conta da capilaridade da internet, por conta do número de CPS que a gente tem, tanto nos clientes quanto nos serviços públicos. Então, esse é o cenário brasileiro. O 6º lugar é terrível, é péssimo, né? E, por outro lado, o Brasil ele não se preocupa com relações de segurança cibernética enquanto estratégia nacional, pelo fato da gente não estar, obviamente, vivendo cenários de guerra, vivendo cenários de conflito internacional, o que acontece com muitos outros países. Então, a gente tem que ter o foco, realmente, nessas vulnerabilidades, nessa mitigação de incidentes, porque esse é o nosso problema hoje, enquanto país, né? Então, acho que a gente depois pode explorar um pouquinho em quais seriam essas melhores práticas e o que outros países também estão fazendo que podem endereçar aí as políticas brasileiras e a atuação dos setores de segurança da informação. Henrique quer contribuir? Contribuir mais com a questão da... Luiz, por favor. Não, acho que a realidade do Tribunal de Santa Catarina é bem semelhante ao Tribunal de Pernambuco, né? Acho que é uma realidade dos órgãos do poder público em geral. A questão da rotatividade pessoal, a questão da competência técnica, a formação adequada para trabalhar com a segurança da informação, e a gente está correndo atrás. Aí veio o CNJ também, né, com a estratégia de governança de TI, que tem uma dimensão de gestão de pessoas ali que é bem importante, mas como o Marcelo falou, está ainda muito na área da discussão, porque é complicado você, de dentro dos órgãos públicos, a questão do plano de carreira ter um diferencial, né, ter planos diferenciados dentro dos órgãos. Então, tudo isso ainda está caminhando, né? Na minha visão, assim, a gente está caminhando para tentar melhorar e manter esse pessoal trabalhando conosco, né? E acho que ainda vai um tempo, né? Vai bastante tempo para poder ajustar essas questões de empregabilidade, de rotatividade, de atrativo, né? Para manter as pessoas trabalhando conosco. Quer complementar, Rigueto, por favor? Eu acho que, assim, o CNJ, com relação a isso, ele foi muito feliz ali no artigo 21 da Estratégia Nacional, em que ele define que cada órgão do judiciário deverá constituir uma estrutura de segurança. Eu acho que isso a gente percebe aqui em Santa Catarina, né, Luiz? A gente percebe a dificuldade que é você fazer segurança da informação enquanto você faz outra coisa. Então, eu acho que essa questão de você ter atividade dedicada, isso ajuda bastante, ajuda a formar a pessoa, claro, sempre com aquele risco da pessoa sair, como colocou o Marcelo, você treina e o mercado leva, mas isso é um risco que não tem muito, a gente só tem que tentar minimizar, mas, enfim, a pessoa dedicada numa ação a trabalhar com segurança, focada nisso, ela vai resultar muito mais, né? A gente já estava indo nesse sentido, né, quando saiu a Estratégia Nacional e veio a Minuta, a Estratégia Nacional de Segurança, e eu acho que isso vai dar uma força para que a gente possa ter equipes dedicadas, equipes com capacidade e focadas em fazer só isso. Eu acho que isso é um ponto-chave, deixar a segurança da informação relegada a mais uma atividade numa área de redes, mais uma atividade a uma área de desenvolvimento, isso não vai funcionar. Então, essa dedicação, eu acho que vai ser ponto-chave aí nessa implantação e na mitigação de todos esses que a gente falou até aqui. Wilson. Vocês acham que, por exemplo, programas de bug bounty
seriam de grande evolução para os tribunais, por exemplo, onde a gente tem aí, de forma legal, grandes hackers, né, crackers, enfim, testando os sistemas públicos e dando os relatórios, evidentemente, em troca de algum reconhecimento e premiação financeira. Isso seria, digamos, um start, já que, independente da forma em que se guarda a informação, né, a estratégia de defesa sempre tem ataques. Então, o Bug Bounty não seria um programa, uma sugestão de programa, para que os tribunais, os órgãos públicos adotassem a fim de dirimir, digamos, as responsabilidades de invasões, etc. Sim, concordo com o Wilson, tá? Na realidade, não só concordo, como esse tema já vem sendo discutido nos tribunais, tá? No âmbito do Comitê Gestor de Segurança Cibernética, inclusive na resolução 396, dentro da portaria que acompanha essa resolução, que é a 162, existe um protocolo chamado de Protocolo de Cultura e Educação em Segurança, tá? E um dos itens deste protocolo é justamente, um dos dispositivos desse protocolo faz menção justamente a testes públicos de segurança da informação. Ainda é uma forma colocada desculpa, não é um protocolo, é uma política, ainda colocado nessa política, tá, de forma tímida, mas eu acho que já é um primeiro passo. Então, como na administração pública, né, é muito comum a gente seguir o que está escrito, que está direcionado através dos regulamentos, tá? Tendo isso colocado em algum lugar, principalmente como uma resolução do CNJ, eu acho que é um ponto de start interessante para que outros órgãos da justiça, que não somente a justiça eleitoral, que a gente sabe que já faz testes públicos em alguns dos sistemas dela, outros órgãos da justiça também executem esses tipos de teste, de uma forma mais ampla, tá? Então, eu acho que é importante, já iniciou-se isso na resolução 396, acompanhada da portaria 162, e creio que isso vai agregar valor, sim, à robustez, né, que a gente consegue dar aos nossos sistemas, aos nossos ambientes. Eu tenho uma visão um pouco diferente do Marcelo nesse sentido. Eu entendo que programas como o Bug Bounty, eles são muito úteis para a gente conseguir suprir carência de mão de obra, né, e contar com experiência de terceiro, na linha do hacker ético e tudo mais, mas principalmente quando as invasões e os incidentes estão relacionados à camada 7, estão relacionados à vulnerabilidade de serviços e de aplicativos. Então, nesse sentido, esse tipo de troca de experiência, ele é muito positivo. Só que os incidentes, eles também vêm para consumir os recursos de rede, né, os recursos de hardware, e também para ataques de vulnerabilidade em massa. A gente sabe que o poder público, em geral, ele faz uso de links de internet, ele faz uso de topologias de rede que muito se assemelham a microoperadoras de telecomunicações. Então, nesse sentido, os ataques à vulnerabilidade de massa, como o DDoS, por exemplo, eles também devem ser endereçados. Então, eu acredito sim no potencial do Bug Bounty, só que eu entendo, consigo enxergá-lo dentro da camada 7, dos acessos às vulnerabilidades dos serviços e das aplicações, mas não com relação ao restante da segurança de rede e aos incidentes que estão por aí ainda acontecendo. Essa questão das vulnerabilidades, acho que faz parte também lá do sistema de gestão de segurança da informação, que a gente está ainda implantando, né? Então, nós estamos começando a verificar todos esses controles, né, com base lá nas normas técnicas da ISO. Então, isso é uma questão mais técnica, eu acho que o Rigueto pode esclarecer melhor como é que funciona. Então, eu meio que me coloco aí entre as duas opiniões, assim, eu acho que a Cristiane tem razão com relação a esse uso de infraestrutura, né, para esse tipo de ação, mas o Marcelo colocou uma coisa importante aí, que e a gente falou disso no tema anterior, que é a falta de pessoal e falta de tempo e falta de recursos para poder validar essas vulnerabilidades, né?
Como a Luiz colocou, a gente está implantando o sistema de gestão com base na ISO, e a gestão de vulnerabilidades, a gente está prevendo, inclusive, a contratação de uma empresa especializada para fazer isso para a gente, para que a gente possa analisar essas vulnerabilidades. Eu acho que aqui a questão é o como, né? Você validar se isso tem que ser feito dessa forma mais agressiva ou de uma forma mais controlada, né? Mas eu vejo como primordial isso aí, a gente não pode deixar aberto, né? Então, por isso que eu meio que fico 50% aí no meio do caminho entre os dois cenários colocados aí pelo Marcelo e pela Cristiane. Eu não sei se, de repente, o Marcelo, como faz parte daí do grupo do CNJ, né, Marcelo, eu acho que, de repente, isso é um esforço coordenado que a gente pode avaliar e pegar a opinião de demais órgãos e da iniciativa privada também, como a Cristiane colocou, essa visão de que hoje os órgãos são praticamente mini operadoras, são telecoms quase, a gente tem AS, a gente tem, né, servidores em nuvem, tem VPN, tem tudo hoje praticamente, que se equipara aí a uma grande operadora quase, ainda mais quando você pensa no estados maiores. Então, acho que sim, acho que a gente pode ir por esse caminho, né? De repente, o Marcelo só me complementa um pouquinho aí com a experiência dele com relação à visão para essa parceria e essa forma, porque, como eu disse, eu acho que é o como que nós vamos ter que evoluir, né? Não temos como escapar desse cenário, penso eu. Na realidade, né, a Cristiane colocou a posição dela como um pouco divergente da minha, mas eu nem enxergo como divergente, eu enxergo como complementar, tá? Então, nenhum teste de segurança serve para todas as situações, para todos os cenários. E aí, se bem entendi o que foi colocado pela nossa colega Cristiane de painel, ela está colocando que existem cenários de ataque massivos, como DDoS, por exemplo, que dificilmente você vai conseguir simular ou você vai conseguir permitir que isso seja feito, né, esse teste de ataque, tá, de uma maneira pública, onde hackers do bem ou outras pessoas interessadas em contribuir consigam realizar esses ataques. De fato, é verdade, mas existe uma outra lista enorme, né, de testes, tá, que se encaixam perfeitamente nesse cenário aí, e que o CNJ já entendeu, tá, ou melhor, né, o Comitê Gestor de Segurança Cibernética já entendeu que isso é viável, é algo aplicado especificamente em um setor do judiciário, que é a Justiça Eleitoral, e isso pode ser expandido para outros tribunais, dentro das suas especificidades, tá? Mas, de fato, a gente não vai resolver todos os problemas dos tribunais com testes públicos de segurança da informação, tá? Onde pessoas externas, né, venham a contribuir. Acho que é um caminho, tá? Como todos aqui bem sabem, né? Segurança da informação, ela precisa ser tratada em camadas, e aí isso é mais uma camada, tá? Posso dar aqui como uma experiência minha, tá? No Tribunal de Justiça, a gente já teve contribuição de agentes externos sobre vulnerabilidades nos nossos sistemas internos. E esta contribuição foi dada, né, por essas pessoas de uma maneira talvez até um pouco temerosa, no sentido de, poxa, eu vou entrar em contato com o Tribunal de Justiça para dizer que descobri uma vulnerabilidade, né, no ambiente deles. Como é que eles vão encarar isso daí? Tá? E talvez a gente, seguindo, né, pelo que está disposto na portaria 162, a gente consiga abrir portas para que essas pessoas, através da instituição de um mecanismo formal, tá? Mesmo que a gente não tenha tanto rigor nesse formalismo, mas a gente tem um instrumento formal que diga a essas pessoas, olha, sejam bem-vindas em comunicar que nossos sistemas têm alguma vulnerabilidade, desde que isso seja feito para a melhoria, né, do ambiente, de forma construtiva, né, o resultado desse teste daí. Então, eu enxergo como muito positivo, tá? E aí, complementando aqui um pouco o que o Rigueto falou do ponto de vista da iniciativa dele, do SGSI, existe lá a disciplina de gestão de vulnerabilidades, e eu acho que isso é complementar também
aos testes de vulnerabilidade feitos internamente, por equipe própria, por empresa contratada. Então, uma coisa não dispensa a outra. Então, a gente precisa entender, eu acho que a gente até entende isso, né? Talvez as gestões dos tribunais precisam ter isso mais claro, de que a segurança da informação não vai ser resolvida com a compra de um firewall, de um IPS ou de um antivírus legal. Ela muito provavelmente não vai ser resolvida, né? A gente até já entende que ela não vai ser resolvida, ela vai ter que ser trabalhada constantemente. E quando a gente diz trabalhada constantemente, a gente está falando de investimento em diversas camadas, seja a que a Cristiane falou, sejam os testes públicos, sejam os testes internos com empresas contratadas e pessoal interno. Então, eu acho que tudo isso se soma. E aí, a gente, como resultado, a gente vai ter uma melhor robustez do nosso ambiente para atender o jurisdicionário, que, de fato, é o motivo pelo qual existe a justiça, né? Isso a gente deixa de fora a questão da engenharia social, que seria uma outra camada mais perigosa, né, que tem a ver muito com recursos humanos, né? Através do celular, pendrive, em dispositivos, esse dado vai vazar. E se esse funcionário for estimulado financeiramente, aí a coisa potencializa, porque sendo servidor público, se não for questão de ética, é muito difícil relacionado ao que o mercado oferece, seja para algo como trabalho ou para comprometimento aí de informações através de engenharia social, que pessoas comentam em bares, em festas, em restaurantes, em porta de casa, sobre situações de trabalho. E isso é algo cultural muito difícil de ter controle, né? Então, dando seguimento, senhoras e senhores, eu queria falar da pele das fake news, e eu queria fazer uma leitura muito breve do Marco Civil da Internet, no artigo 9, no capítulo 3, ele fala da provisão de conexão e de aplicações de internet. Inciso 3, na provisão da conexão à internet, onerosa ou gratuita, bem como na transmissão, comutação ou roteamento, é vedado bloquear, monitorar, filtrar ou analisar conteúdo dos pacotes de dados, respeitado o dispositivo desse artigo. A minha colocação é, relacionado à criptografia, que é algo cada vez mais comum dentro das aplicações, como fazer um controle de algo através das telas, enfim, de sistemas, como fazer algo, um controle sobre essa matéria, utilizando, por exemplo, para a distribuição desse conteúdo, o Telegram, o Signal, o ProtonMail, o Tutanota, o Tor, VPNs, como fiscalizar se é que essa lei ela vai ter algum tipo de eficiência na prática, uma vez que tem várias formas de você espalhar fake news, inclusive o próprio Telegram, onde a lei não alcança, como alcançaria o WhatsApp fazendo suspensão do serviço. Ou outras plataformas, como Signal, ProtonMail, Tutanota, que são utilizando a sua base criptográfica e a lei não alcança nem com quebra de sigilo e derivados. Falando, inclusive, na primeira camada, no HTTP, temos o Mega Upload, que oferece serviços semelhantes com autodestruição de mensagem e troca de informação também, hospedando, inclusive, esses streams de TV a cabo que ficam gratuitamente disponíveis na internet para provar realmente que a lei ela é ineficiente relacionado ao banimento desse tipo de informação. Então, eu gostaria de saber dos senhores, fazendo uma ampliação, o posicionamento de vocês relacionado à pele das fake news, tendo em vista a utilização desses aplicativos com criptografia. Bem, começando um pouquinho na sua resposta, Wilson, em primeiro lugar, eu entendo que a neutralidade de rede que foi, digamos, submetida para aprovação do Marco Civil, ela é uma neutralidade de rede de natureza técnica, existe todo um conceito de igualdade na transição, na transmissão desses pacotes na rede, né? Mas ela é eminentemente técnica, então, sempre que a gente está falando, assim, acho que é bom colocar isso para o público em geral, né? Sempre que a gente está falando em segurança de rede, sempre que a gente está falando em gestão eficiente dessa rede, a gente pode e deve avaliar o conjunto desses pacotes que estão circulando por ali para poder entender o que tomar de ação ou não, né? Então, um cenário específico, só a título de exemplo, existe um volume muito grande de incidentes de segurança hoje que envolvem spoof de IP.
né? Então, se eu tenho, eu poder público, ou eu entidade privada, se eu tenho um roteador na minha rede, um concentrador de acesso, eu espero que todas as requisições, todos os pacotes venham da minha própria classe de IPs. Então, se eu estabeleço regras específicas dizendo, olha, eu só vou receber aquilo que tem relação com a minha grade de IPs, eu estou falando de fazer, digamos, uma análise, né, desses pacotes e estabelecer, ao mesmo tempo, o protocolo DCP-38, né? Então, é uma maneira clássica, tranquila, de você avaliar aquela gama de pacotes que está sendo transferida no seu dia a dia, sem prejuízo da própria neutralidade de rede, pelo contrário, né, em prol de uma segurança dos seus próprios sistemas, da sua própria rede. Então, eu acho que sempre vale a gente lembrar, né, o Brasil foi muito atuante na declaração multissetorial da NET Mundial, já tem alguns anos isso, e todo ano a gente retoma os conceitos clássicos dos princípios da internet livre, dos princípios da internet igualitária, do acesso a todos, né, sem prejuízo de todas essas possíveis medidas com relação à segurança de redes. Não, eu acho que nessa questão ali tem uma análise jurídica bem importante com relação a outras leis também, além do Marco Civil, né, porque a gente tem LGPD, tem Lei de Acesso à Informação, e elas acabam entrando em conflito em certos pontos, né. Então, eu vejo que dentro da nossa atuação, o mais importante é você definir quais são as suas políticas com relação ao acesso, com relação ao armazenamento desses dados, né, e a própria questão das redes ali. Então, como a gente está implantando agora, a gente está criando essas políticas e elas têm que partir tanto da área técnica quanto da área jurídica, né, então aqui nós já temos algumas e aí a previsão de outras ações que possam complementar esses controles, que a partir que você define as diretrizes, você pode definir os procedimentos e os controles adequados, né? Então, né, nesse sentido, é o que o Tribunal de Justiça está caminhando. Rigueto pode complementar também. Eu acho, Luiz, você colocou bem, eu acho que a palavra-chave aqui, gente, é governança, né? A gente, sem a governança dos processos de trabalho relacionados à segurança, vai ficar muito difícil a gente discutir esse nível de detalhe técnico, porque, como a Luiz falou, a gente tem conflitos aí, né? LGPD, lá e uma própria Marco Civil, como o Wilson colocou. Não é fácil juntar isso tudo no mesmo ponto, e a Cristiane colocou bem também com relação a essa dificuldade técnica, até muitas vezes, né, de você tem um firewall, você vai fazer um decrypt de HTTPS, a gente está indo um pouco além já, não posso fazer isso? Não posso? Eu vou proibir o uso do Telegram dentro de uma rede do Poder Judiciário, sendo que ele tem usos práticos e bastante úteis. Então, é complicado. Eu acho que se a gente der um passo atrás e focar em governança, em definir processo, definir o que é bom e o que deve ser feito para o serviço público de qualidade, aí a gente define como deve ser feito essas ações mais técnicas relacionadas a esse tipo de prevenção e bloqueios, enfim. Acho que o Marcelo, com propriedade, vai poder complementar isso aí. Sim, eu entendo que o que a Cristiane colocou, né, é muito pertinente, do ponto de vista, principalmente, dos provedores de acesso, tá? Que são, de fato, né, aqueles que têm aí maior responsabilidade sobre as questões, né, do que estão colocados no Marco Civil, né, da internet, certo? Mas existem, eu acho que mais ou menos na linha do que o Rigueto falou, e a Luiz Marina também falou, eu acho que existe aí uma divisão, né, do que essa aplicação de criptografia
impacta, tá? Os provedores de conexão de internet, lá nas suas mais diversas formas, né, de provimento de conexão, e da porteira para dentro dos órgãos, tá? Que aí é uma outra questão, né? Da porteira para dentro dos órgãos, a gente tem que entender que utiliza-se, na maioria dos casos, tá? E aí isso não é 100%, mas na maioria dos casos, recursos institucionais de comunicação. E aí, nesses casos, tá, para fins institucionais, não só o Tribunal de Justiça de Pernambuco, mas outros tribunais já têm iniciativas, sim, tá, de HTTPS Inspection, por exemplo, inclusive pautada na necessidade da garantia de segurança da informação, haja vista que hoje o tráfego de rede, ela estima-se, né, aí muito mais do que 75% é sobre HTTPS. Então, até para você prover segurança para a sua rede e para os serviços institucionalizados, você precisa fazer isso. Obviamente, o usuário precisa estar ciente de que isso está acontecendo. No caso da administração pública, né, a gente precisa ter isso normatizado, até para estabelecer limites, responsabilidades e, aonde couber, né, os consentimentos, tá, do ponto de vista do usuário. E aí eu acho que entra agora um pouco no que o Rigueto falou, definido, né, esse cenário, né, do que acontece da porta para fora, da porteira para fora, da porteira para dentro, e você tendo gestão sobre os seus ativos que propiciam segurança, e aí sim você vai entrar nessas questões técnicas, né, até onde eu posso ir com a minha inspeção de HTTPS, até onde eu posso ir no meu monitoramento de VPN, tá? Agora que eu estou em teletrabalho, né, na maioria dos casos, esse cenário se complica um pouco mais, porque os tribunais, eles têm, né, aquela formatação bastante tradicional de perímetro, haja vista que a maioria do corpo funcional sempre atuou presencial, e nos prédios, nas suas estações de trabalho e tudo mais, e agora o pessoal está em casa, muitas vezes utilizando seus computadores pessoais. Então, esse cenário se complicou, tá? Mas não inviabiliza certos tipos de monitoramento, mesmo que se lance mão, tá, de medidas regulares para fazer quebra de encriptação de dados. Perfeito. Senhores, eu gostaria de agradecer, pedir as considerações finais, que estão chegando no nosso tempo, dizer que esse painel foi incrível, grande, muito esclarecedor, e espero que vocês, assim, possam fazer aí as considerações finais para a gente encerrar o painel. Eu gostaria de colocar a minha consideração final com base num ponto que o Marcelo colocou lá atrás sobre a cooperação, né, entre os agentes. Acho que esse ponto que ele levantou é essencial. Hoje nós temos algumas iniciativas, nós temos o PDL 255, que está trazendo o Brasil para o âmbito da adesão da Convenção de Budapeste, nós temos a iniciativa Grace, do Ministério Público Federal, junto ao Ministério das Relações Exteriores, para trazer essa cooperação entre todos os agentes e tentar mitigar os riscos de ataques cibernéticos e também de coleta dessas provas eletrônicas, né? Ou seja, e tem também a própria Anatel junto ao GT Cyber. Então, nós temos aí alguns exemplos de diversas iniciativas de colaboração e de avaliação em conjunto de como fazer isso acontecer no país. Hoje mesmo, nessa mesma data, nós vamos ter também um encontro entre várias entidades de provedores de conexão e de provedores de aplicação, que vão tratar do protocolo adicional da Convenção de Budapeste no Brasil. Então, esses exemplos são bons para a gente entender que existe um checklist essencial para se fazer dentro de casa, dentro do órgão público, mas também existe todo um mecanismo institucional de colaboração e de troca de informações entre os órgãos e entre os países. Então, nessa linha da colaboração, eu gostaria, como Abrinte, de nos colocar à disposição dos tribunais de justiça do país, a todos os órgãos do Poder Judiciário, para ter essa troca, né, de conhecimento e de experiências, e agradecer
a todos os palestrantes que estão aqui e toda a organização do CONIP. Eu acho que complementando essa questão colaborativa, ela vai ao encontro da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário, com a criação da rede, né, do Poder Judiciário, e ali é onde os órgãos vão poder trabalhar juntos. Os últimos ataques cibernéticos do ano passado nos demonstraram que isso é bastante necessário, né, que os órgãos conversem entre si para entender o que está acontecendo e o que pode ser feito e o que pode ser melhorado. Às vezes, o mesmo ponto de que alguém já passou, as lições aprendidas podem ser divulgadas, pelo menos internamente, entre os órgãos. A gente sentiu isso bastante. E agradecer esse momento também, né, de poder falar um pouco mais sobre segurança da informação. Acho que é inevitável essa preocupação, ela só vai crescer, a gente está vendo isso em números, as estatísticas todas comprovam, as notícias também, e que outros momentos sejam realizados também. Parabéns a todos os palestrantes e ao CONIP pela oportunidade. Eu só queria, então, acho que só me resta agradecer também e complementar a colocação dos colegas. A colaboração é importante, a Cristiane puxou aí um tema muito crítico. A gente tem apoiado muito alguns órgãos, né, tem nos procurado, eu tenho procurado às vezes Pernambuco, o Marcelo é um grande parceiro aí de troca de ideias na área de segurança da informação, e a gente coloca à disposição aqui o Tribunal de Justiça de Santa Catarina para outros órgãos do Poder Judiciário, caso tenham interesse em ver o nosso trabalho, e a gente também, com certeza, vai buscar órgãos que estejam mais adiantados, como Pernambuco, né, e manter essa parceria viva é importante nesse momento que está cada vez mais complicado, como isso colocou no começo, né, é um cenário bastante, eu penso que é um cenário bastante complicado, bastante difícil, um momento que a gente vive e que tem que estar 100% alerta sempre, o tempo todo, né? Então, só queria deixar essa mensagem aí de colaboração, pegando o gancho da Cristiane e da Luz Marina, agradecer ao CONIP, parabéns a todos aí, um bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, tá? Eu acho que, como painelista, acho que é o segundo CONIP que eu participo, né? Já participo como ouvinte há algum tempo, sempre com temas relevantes, né? E agora, muito mais focando aí em segurança da informação, como não poderia ser diferente. Pegando aí o gancho do que todos já falaram, né? E eu acho que até falaram, inclusive, num gancho que eu já deixei, mas a cooperação é, de fato, importante. O CNJ, por meio do seu Comitê Nacional, já está atento a isso. A Resolução 396 já traz a rede de cooperação entre os órgãos do Judiciário como uma forma institucional de prover essa cooperação. E isso não deixa a gente, né, inibido para criar nossas próprias redes informais, como bem a gente já faz aí, o próprio Rigueto, né, sabe bem disso, a gente tem outras redes de comunicação, mas está lá na resolução. A resolução, inclusive, prevê, né, uma centralização da coordenação dessa rede pelo CNJ, de forma a permitir a cooperação da academia, de entidades representantes, tá, de empresas privadas, como é o caso das associações e das próprias empresas privadas, tá, quando tem algo a colaborar. Então, eu acho que essa ideia de colaboração é o que fica como principal mensagem. O judiciário está atento a isso daí e entende que é um caminho para a gente chegar a um judiciário mais preparado do ponto de vista de segurança para viver na realidade que vivemos hoje. Tá? E aí agradeço mais uma vez o convite, né? E parabenizo aí os nossos colegas também, painelistas, pelas falas brilhantes. Mais uma vez, eu agradecer aos painelistas, dizer que foi muito bom. E isso é tudo, pessoal. Estamos encerrando esse painel.